A Segunda Guerra foi a maior catástrofe provocada pelo homem em toda a sua longa história. O número de mortos superou os 50 milhões. Entre tantos acontecimentos, um deles foi o mais terrível: Adolf Hitler. Um conflito sangrento que deixou danos irreparáveis em toda a humanidade. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares em estado de guerra total. Com mais de 70 milhões de mortes, aproximadamente 2% da população mundial da época, foi o conflito mais letal da história da humanidade. Alemanha, final dos anos 30, Adolf Hitler e seu governo nazista estão no poder. O povo alemão o saúda, mas não as crianças brasileiras que estavam ali. Assim, o escritor Eduardo Infante retoma de maneira única as barbaridades da Segunda Guerra Mundial. Ele está aqui para conversar com a gente sobre o livro Alemanha 1938, um militar brasileiro e sua família na Alemanha nazista. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Adriana. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos começar a perguntar aqui. Por meio de relatos dos seus familiares e também de informações, né, fornecidas pelo Exército Brasileiro, nesse livro você conta como seu avô, Marechal Gélio, que aliás você dedica a ele o livro, né, de Araújo, Gélio de Araújo Lima, que na época era major, levou sua esposa, Dona Alba, e suas 4 filhas, né? Como foi a captação dessas informações todas aí com a família? Bom, essa história eu escuto desde criança, né? Principalmente a minha mãe. Minha mãe é a irmã mais velha, então a lembrança dela é muito forte daquela época, né? E então eu cresci ouvindo essa história, cresci achando a história muito interessante. E para mim sempre isso pareceu um enredo de filme. Eu sempre gostei de filme, então para mim isso estava mais para um filme do que para um livro. E quando eu resolvi escrever o livro, eu falei, bom, primeiro eu vou pegar o relato da minha mãe e das minhas tias. Meu avô e minha avó já haviam falecido naquela altura. E eu acabei indo procurar o auxílio do Exército. Me identifiquei como neto de marechal e eles me deram, nossa, assim, todo o apoio, com informações, todos os relatórios do meu avô, tudo que ele havia feito na Alemanha durante o período que eles moraram lá. Então foi assim que começou a conseguir as informações, né? O Eduardo, então a sua mãe era uma dessas crianças brasileiras que estavam ali vendo a evolução do nazismo. E quantos anos tinha a sua mãe na época? E ela já tinha consciência do que estava acontecendo através do seu avô, né? Já, ela foi para lá com 11 anos, né? Então, minha mãe com 11, uma outra tia com 10, uma outra com 8 e uma pequenininha que tinha 3 anos, se não me falha a memória, quando foi, voltou com 5, né? Eles ficaram 2 anos lá. Minha mãe elas estudaram lá, né? Foram para a escola, conviveram com as alemãzinhas, viram como o bacana de tudo é que eles estavam vivendo no meio da sociedade nazista, sendo bem tratados, podendo ver por dentro como eles pensavam. Isso que eu acho, é um dos segredos do livro. É diferente. Se pegar o ponto de vista da Segunda Guerra Mundial, existem livros e filmes que falam de todas as formas da guerra. Ela já foi destrinchada de todas as maneiras possíveis. Tinha a visão de cá e a visão de lá, mas não essa do meio, né? Do meio. Era um grupo de pessoas que estavam lá de maneira imparcial. Ninguém foi para lá. O meu avô, o Brasil na época não estava em guerra e acabou demorando para entrar na guerra. O Brasil, de certa forma, o governo do Getúlio Vargas simpatizava com o nazismo, tanto que foi mais ou menos uma surpresa o Brasil entrar do lado dos aliados, né? Foi mais uma negociação que o Getúlio fez com o governo americano que acabou nos levando. Nessa época, o seu avô já não estava mais lá, quando o Brasil entrou na guerra? Não. O meu avô e a família foram em 1938, um ano e meio antes, mais ou menos, de começar a guerra. Estava já um clima de guerra na Europa. A Alemanha já havia anexado sem guerra a Áustria, né? E estava ameaçando, né? Se sabia que o Hitler ia acabar fazendo alguma coisa, ainda não se sabia exatamente o que. Já havia um começo de perseguição aos judeus,
Já né? havia campo de concentração nessa época? Não, ainda não. Os campos de concentração não. Nessa época, o que o Hitler fazia? Ele tirava os judeus de casa, aos poucos, e ele criou os guetos, né? Pedaços da cidade que eram cercados, os judeus não podiam sair de lá. E como que ele forçava? Muitos deles iam até, vamos dizer, espontaneamente, se é que dá para dizer essa palavra, eles iam para lá por quê? Olha, você não é obrigado a ir para lá, só que você não pode mais comprar comida. Tá? Então, comida você não pode, porque já havia uma espécie de cupons de racionamento que os judeus não recebiam. Você quer receber comida? Vá para o gueto. Os judeus já eram obrigados a andar com a estrela de Davi, já eram mal vistos na rua, começavam a se sentir mal. E depois de algum tempo, até a minha tia, a menor, que está até na capa do livro ali, né, que é minha madrinha também, que acredito que esteja nos assistindo agora, ela me contou, quando estava fazendo a pesquisa para o livro, que uma imagem muito impressionante para ela era ver os caminhões do exército passando e levando à força para os guetos os judeus. Né? Então, deve ter sido uma coisa horrível. Nós vemos isso em filmes, mas eu imagino o que não deve ter sido para elas presenciar isso. Né? Com certeza. Nossa, que história! Agora, o bacana dessa história, para mim, né, eu como um menino que eu vi isso desde pequeno, eu via isso, como eu falei, como um filme. O bacana era ver que o meu desculpa, eu pensei ter desligado. Eu pensei ter desligado esse telefone. Da família que está vendo. Mas tudo bem. É ao vivo mesmo, nosso programa. Me desculpem. Voltando, o que eu achei bacana dessa história é que o meu avô ele foi para lá, a pedido do governo brasileiro, para fazer uma compra de armamentos. O Brasil fez um contrato de compra de mais de 1.000 canhões. Foi a maior compra de armamentos da história do Brasil, que acabou não se concretizando totalmente por causa do início da Segunda Guerra. Mas o meu avô era engenheiro militar, ele foi lá para acompanhar a compra, a fabricação e os testes desse material, porque fabrica um canhão, tem que testar para depois ser vendido. Basicamente era isso. E nesse meio tempo ele conheceu o dono da fábrica, era a maior fábrica de armamentos do mundo, o segundo homem mais rico do mundo e que se tornou ministro do Hitler, chamava Alfred Krupp. Ficou amigo dele, começou a frequentar as festas na casa dele, conheceu ministros do Hitler, só não conheceu o próprio Hitler. Minha mãe e as minhas tias chegaram a ver o Hitler de longe, passando, né? Aliás, tem uma passagem no livro que eu conto, a minha mãe e a minha tia, logo abaixo dela, um ano mais nova, viram o Hitler, não fizeram a saudação e levaram um croque de um alemão que estava atrás. Escuta, levanta a mão, né? Que falta de respeito é essa, né? Então essa cena realmente existiu. O quê? Essa cena, essa parte que você disse que o povo alemão saudava o Hitler e as suas tias não. Exatamente. As crianças brasileiras não. Quer dizer que foi uma cena real. Foi, aliás, os brasileiros são muito pouco citados nessa história toda, né? Como é que você localizou esses brasileiros todos e como é que você coloca eles no livro? Não, no livro eu falo só da família do meu avô. Tá. Só. O pouco que eu falo, mas muito de passagem, é do resto do grupo de brasileiros que foi, porque meu avô era o chefe de uma equipe militar, né, de engenheiros, foram outros engenheiros, poucos com as suas famílias, né? Tá. Mas que eu cito, até tem um que era o melhor amigo do meu avô, Marechal Lacerda, que na época também na época ele era coronel, era chefe do meu avô, eu cito um pouco sobre ele também no livro, né? Olha, Eduardo, eu acho fascinante essa forma totalmente diferente de contar essa história e a gente precisa cada vez mais de relatos sobre a guerra, porque eu já vi um filme também que às vezes mostra que as pessoas estavam ali presenciando o início da guerra, os judeus sendo levados para os guetos e muita gente não se dava conta do que realmente estava acontecendo. Mas parece que a sua família se dava conta disso e era contra. Totalmente contra. Tem uma passagem que eu considero muito importante do livro. Existia uma família de judeus que morava na frente da casa dos meus avós e eles já não conseguiam mais comprar comida. O marido, né, o pai da família, já havia sumido, né, só estava a mãe e uma filha pequena, que era amiga das minhas tias, da minha mãe. E como ela não conseguia mais comprar comida, não queria ir para o gueto porque tinha medo, eles iam para a casa da minha avó,
que dava comida, elas saíam com comida escondida debaixo do casaco para levar para casa. E também havia o perigo do meu avô e da minha avó serem descobertos por estarem ajudando os judeus, né? Então, mas é impressionante. Um belo dia eles acordam de manhã e veem a casa toda destruída, os móveis no meio da rua pegando fogo. Quer dizer, a menininha e a mãe também foram levadas, né? Sem dúvida, a gente tem que agradecer a você por recontar essa história e uma história que precisa sempre ser lembrada. Muito obrigada, Eduardo, pela sua presença aqui. Mais uma vez eu que agradeço.